Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, subconsciente e lei da atração. Como tudo isso tem relação, como tudo isso funciona. Porque nós aprendemos muitas coisas, mas nem tudo que a gente aprendeu realmente tem efeito na nossa vida manifestada. E como vocês sabem, eu sempre me importo que o conhecimento teórico tenha implicação na vida prática, tenha resultado na vida prática. E eu não estou falando de um resultado, deixa eu só achar aqui um creminho para minha mão. E eu não estou falando de um resultado porque você se apega ao resultado, mas porque a gente pode usar aquilo que a gente aprendeu, porque senão não tem utilidade, não é verdade? Para que eu vou aprender determinada coisa se não tem uma utilidade aquilo para mim? Para que eu vou encher a minha mente de cursos, de conhecimentos, né? Se não tem utilidade? Por que eu vou me encher de experiências místicas e psíquicas se aquilo não vai ter uma utilidade prática na minha vida? É por isso que eu falo sempre desses rituais de ayahuasca e entre outros rituais e experiências místicas. Porque muitas vezes você acaba se viciando e aí entra naquilo que a gente falou ontem. Vocês lembram que a gente falou ontem? Dos 7 céus arcontes, né? Entra no céu arconte dessa vontade, desse desejo de cada vez mais ter experiências místicas, de cada vez mais ter alguma coisa incrível acontecendo, que eu possa ver, que eu possa sentir, né? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui os 7 céus arcontes, só para eu lembrar aqui, ó. O êxtase ilusório, né? Que é aquela coisa de a gente viver aquele êxtase, ver aquelas coisas todas que a gente acredita que está expandindo a nossa consciência e, na verdade, está alucinando a gente, tá? Eu não sou contra rituais de ayahuasca, eu não sou contra nenhum tipo de rituais da floresta ou coisa assim. Eu não sou contra nada. Eu só sou a favor da verdade e da luz. Tem pessoas que precisam de mais tempo para conhecer a verdade. E tem pessoas que já estão prontas para conhecer a verdade. Pessoas que já passaram por muitas coisas, por muitas experiências e estão cansadas de sofrer ou de encher a cabeça com coisa ou fazer tantas coisas que já estão cansados, não aguento mais fazer as coisas. Eu não quero mais executar nada. Acabou. Cansei, deu. Vou voltar para a vida normal e deu. Era isso. Por que as pessoas desistem do caminho espiritual? Porque cada um fala uma coisa de forma diferente. Porque não chegaram lá. Quem não conhece a verdade vai juntando um monte de coisas e vai trazendo para você sem ter a experiência da verdade. Então, se você não despertou a consciência crística, se você não acessou o corpo átmico, como é que você vai ensinar sobre iluminação espiritual ou despertar da consciência, sendo que você não despertou? O despertar da consciência, ele é real. O despertar da consciência crística, ele é real. E existe sim um fim da busca. Quem diz que não existe um fim da busca, que a busca é eterna, é porque não conhece Deus. É porque ele ainda não chegou. E não porque ele não chegou, não exista o fim da busca. Porque existe o fim da busca. E o fim da busca é quando você desperta a consciência crística e passa naturalmente, por amor, ajudar os seus irmãos a despertarem também. Esse é o trabalho do Cristo desperto. É isso que Jesus fez, é isso que os iluminados de verdadeira luz fizeram. É isso, é sobre isso. É você conhecer a verdade e perceber que todos podem conhecer, que não é só sua, que todos são o Cristo e estão sofrendo por nada. E aí você naturalmente vai ajudá-los a ver isso, a experimentar a verdade, porque você conhece o caminho,
Porque você conhece a verdade. Porque você também se tornou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque a consciência crística desperta nele é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Não tem mais essa coisa de karma, não tem mais essa coisa de crenças, não tem mais essas coisas de limitação do subconsciente, de acordos, de traumas, nada mais te limita, porque ao despertar a consciência crística, você é liberto de tudo isso, inclusive da reencarnação. Você só reencarna se você quiser reencarnar para ajudar os irmãos. Entende? Então muitas pessoas dizem, porque tal pessoa não precisa mais reencarnar, porque tal pessoa... Gente, é tudo asneira e suposição. Só cada um sabe dentro de si se vai precisar ou não reencarnar. E ninguém precisa reencarnar para pagar dívida ou para corrigir erros. Tá? Isso é uma ilusão. Que todos nós estamos sujeitos por fazermos parte da ilusão. E não tem problema nenhum em vivermos na ilusão. O problema é se nós achamos que a ilusão é a verdade. Aí é um problema. Agora, se a gente sabe que está vivendo na ilusão, é porque Deus quer se experimentar alguma coisa através de nós dentro dessa holografia, a tua visão de mundo mudou. E quem comanda a tua vida a partir de agora é você, e não forças que você não conhece. Por quê? Porque você conhece a partir de agora todas as forças. E você escolhe a qual você vai se sujeitar ou não. Aqueles contratos que você quer manter e os que você não quer mais. Porque agora você tem o conhecimento da verdade, a experiência da verdade em você. Não é alguém que te falou, alguém que te contou, mas é você com você mesmo, dentro da experiência do Deus interno, do Cristo interno. Que é isso que você é em verdade. Quando Jesus diz, eu sou o único filho, vocês são meus irmãos, ele está falando que Deus só tem um filho e que somos todos nós, ou seja, nós somos o mesmo ser, a mesma consciência emanada. Não tem separação entre Jesus Cristo e nós, entre Deus e nós, entre eu e você. E isso é uma experiência que você precisa ter, porque você não tem como não ver mais isso depois de ter essa experiência. Enquanto você vê o seu filho como separado de você, ou quem te ataca como separado de você, é porque você não teve a experiência do Cristo interno. Quando alguém me ataca, ou quando alguém fala alguma coisa sobre mim, eu sei que sou eu mesmo fazendo isso comigo. E eu pergunto, por que você está fazendo isso com você? E me perdoo por estar experimentando tal situação. Isso é viver na consciência crística. É saber que não existe o outro. Mas não porque ele é um reflexo de você, tipo, ele é o outro, mas está te refletindo. Não é isso, gente. É porque ele é você. Vocês são o mesmo ser. Por isso que quando acontece, por exemplo, quando os negativos, que também são Cristos desmemoriados, tá? Por exemplo, quando tem um projeto das trevas ou do governo oculto, vamos supor, tá? Que isso é uma invenção também da nossa consciência. Mas, por exemplo, quando tem um projeto, e aí eles querem que a humanidade encarnada viva esse projeto, o que eles fazem? Eles começam a emanar essas ondas de medo. E aí, a partir do nosso medo, da sugestão que eles fazem na nossa consciência, a gente emana e manifesta. Então, um Cristo desperto consegue mudar o mundo todo. Agora, um desmemoriado não consegue fazer nada sozinho. É sobre isso. Então, quando a gente vai proliferando o medo, a gente vai todos juntos manifestando, porque aí tem força. Você entende o que eu quero dizer? Qual é a diferença de um manifestador para um co-criador? Porque tudo que te ensinaram sobre co-criação tá errado.
Porque quem fala não despertou a consciência crística e não sabe o que é isso. A teoria da pessoa explicando que é um alinhamento da tua mente com a mente de Deus está certo, mas essa pessoa não fez esse alinhamento. Ela fez só uma manifestação. Não é uma cocriação. Porque o que é criado não pode jamais ser desfeito. E vai muito além do tempo, é eterno. O que um Cristo cria não pode ser desfeito, porque é no amor e não tem erros. Então você não precisa ter medo de despertar o poder de Deus, porque tudo que você fizer a partir daí vem do amor, e vindo do amor é Ele com Ele mesmo. É dele para Ele mesmo. Você se torna o todo e ao mesmo tempo um canal do todo. Você é o experimentador, o experimentado e a consciência. Você se torna tudo ao mesmo tempo. Você experimenta na manifestação, você intenciona e você é a energia que dá vida, movimento e expressão para aquilo. E é ali que nós estamos. Você acha que porque a sua consciência dá manifestação para tudo que você experimenta, porque quem te deu esse poder de que a tua consciência manifeste na experiência humana, fisiológica? Alguém te deu essa outorga, alguém te colocou esse programa, alguém te deu essa autorização. Entende o que eu quero dizer? E foi a divindade. E foi muito além do Criador, porque Deus é muito mais do que o Criador já é uma redução de Deus. Deus é o todo, um limbo, um vácuo quântico. Ele é um limbo de energia primordial, onde só tem amor e êxtase. E a vontade dele compartilhar foi o que emanou as centelhas e as reduções dele. Antes de Deus ter a consciência dele mesmo, ele era só o limbo. Quando ele teve a consciência, ele sentiu aquele amor, ele sentiu aquele êxtase e naturalmente compartilhou. E eu disse para vocês que eu já acessei essa memória. E se eu acessei, é porque você também pode acessar. E não tinha como eu acessar uma memória dessas e não mudar a minha existência. Porque eu conheço a verdade. Não tinha como eu ir no corpo de Cristo, ver onde nós estamos agora em formato de centelha de luz, onde só tem paz, alegria, harmonia e amor incondicional, e eu achar que eu sou separada de alguém. Não tem como. Tu entende? Ou eu realmente me importar a tal ponto com a matéria ou a vida manifestada de achar que é só isso que existe. O que você acredita sobre chamas gêmeas? Ana, a gente pode falar sobre isso numa outra live, tá? Para não mudar muito o contexto dessa alma. Porque o que diz chamas gêmeas é que uma alma se bipartiu. Mas, na verdade, todas as almas são partidas. E são inteiras ao mesmo tempo. Entende? Eu não conheço muito a teoria das chamas gêmeas para falar sobre isso, mas eu conheço a verdade. E quando tu conhece a verdade, qualquer alma que vier para se unir contigo vai ser aquilo que você é, em consciência. Então, se você acredita em chamas gêmeas, você manifesta, você é o poder manifestador dessa existência. Isso não significa que isso exista, mas isso significa que tem manifestação. É o mesmo caso do medo. O medo, ele não existe. O mal, ele não existe. Mas eu posso te falar isso 1000 vezes, que da mesma forma que eu não entendia antes de ter essa experiência de despertar a consciência crística, eu mesmo não entendia como o mal não existia, se eu estava sofrendo infinitos ataques espirituais. Como não existe se tem crianças morrendo, se tem guerras, tem abusos, tem estupros, tem roubos, tem assassinato? Como que o mal não existe?
Se tem obsessores manipulando a tua consciência o tempo todo, como que não existe o mal? Eu perguntava. Gente, eu sou muito questionadora. Quem conhece Eneagrama sabe que a minha personalidade nessa vida é um tipo 6 do Eneagrama, que é o questionador. E o questionador, eu sou historiadora também de formação e geminiana. Então, assim, pensa no que vem para mim de querer saber a verdade. Eu ia chegar na verdade de qualquer jeito, porque isso era importante para mim. Só que quando eu cheguei na verdade, eu vi que a gente sempre foi o Cristo, que a gente sempre foi o Filho de Deus realizado e que a gente não existe como um ser separado. Que as manifestações de mal são crenças nossas que a gente plasma e aí experimenta. Os ataques espirituais são crenças nossas que a gente plasma e experimenta. E sim, tem filhos de Deus desmemoriados que acreditam que podem impedir o trabalho da divindade, porque não sabem que eles próprios são divindade. E eles não sabem que eles estão trabalhando para a divindade, ajudando o Filho de Deus a tirar a bunda do sofá. Porque quanto mais eles pioram a vida das pessoas, mais as pessoas se movimentam. E esse é o objetivo da existência. O objetivo de Deus é movimento, existência e expressão. É que você se movimente, se expresse e experimente Deus em você, em toda a sua expressão. Você acha que os desejos da sua alma foram colocados dentro de você por quem? Você acha que de repente você teve um desejo porque foi só o seu ego? Você acha que essa dinâmica de você ver alguém e desejar algo que aquela pessoa tem, veio de quem essa programação? Veio da onde essa programação? De você ver uma coisa bonita, uma coisa boa. É claro que o nosso ego deu uma conturbada ali e transformou desejo amoroso de ter algo bom em inveja. Mas tudo bem, porque a gente está aqui numa ilusão para viver essas experiências e Deus não podia se limitar. Eu não vou sentir inveja, eu não vou sentir o mal, eu não vou deixar nada, o mal se manifestar, isso aí eu vou bloquear. Então não seria Deus, porque Deus é a expressão do todo. E cabe a nós escolher dentro da dualidade aquilo que a gente quer até que a gente se unifique em essência. Quando você entra no seu subconsciente, que todo mundo diz que o problema da nossa existência é o subconsciente, que a gente tem que reprogramar o nosso subconsciente, que a gente tem que fazer isso, aquilo, através da repetição, através de mantras, que é muito difícil você imprimir alguma coisa no seu subconsciente. Eu abro o teu subconsciente com um estalar de dedos. E você pode se reprogramar muito facilmente. Mas será que você deve fazer isso? O problema é que ensinam a gente que a gente tem que tirar uma crença e botar outra. E esse é um problema. Porque nem tudo que você acha que é bom para você é realmente bom para você. Pode ser bom nessa vida, pode ser bom nesse momento, mas pode ferrar a tua vida daqui a um mês, daqui a um ano ou pro resto da existência. Por exemplo, esse casamento que você fica insistindo, e aí você conseguiu mudar e reprogramar a mente do seu marido, porque a reprogramadora mental ensinou como é que faz. Você interferiu no livre-arbítrio dele, reprogramando a mente dele. Aí você continua nesse casamento em que ele acaba com a tua autoestima, com o teu autopoder, não te dá valor. E você vai não sendo você e não cumprindo o seu propósito de vida porque tá num relacionamento que você quis, que na verdade quem quis foi o seu ego, e você se reprogramou. Quanto ao trabalho, tem muitas crenças em relação ao trabalho. Que eu não preciso trabalhar e que Deus tem que vir e dar na minha boca as uvas. Alguém conhece esse mito fundador da história do Brasil? Quem é historiador? Quem já ouviu falar em mito fundador?
Busque o mito fundador da história do Brasil. Ele diz isso. Que aqui tudo dá. Que aqui você deita e vem os pássaros te colocar as frutas na boca. Que aqui tudo dá em árvore. Que você não precisa fazer nada. E tem muitos que ensinam cocriação da realidade que é só isso. Só aumente sua frequência e espere receber. E receba. Entendam que Deus é tudo e todos o tempo todo. Você acha que Ele ia criar uma matrix, uma holografia para se experimentar, para que todos ficassem assim, recebendo dos céus? Se Deus quisesse isso, Ele nunca teria feito essa matrix. Ele nunca teria deixado isso acontecer. Ele nunca teria permitido isso. Sabe o que Ele teria feito? Deixado nós lá no corpo de Cristo. Porque lá no corpo de Cristo nós somos um filete de luz losangular, branco, azul, perolado, que se movimenta em formato de 8, a gente não precisa comer, a gente não precisa falar, a gente não tem braço, não tem perna, não tem olho, não tem doença, não tem nada. Não tem chão, não tem teto, não tem chuva, não tem sol, não tem nada, só tem nós. Se Ele quis se reduzir nos 7 corpos, para se experimentar na manifestação fisiológica e astral, que a gente sabe que os desencarnados têm uma experiência no astral. Se Deus quis se experimentar, é porque Ele quer que o Cristo interno experimente as dádivas de estar aqui. O teu ego é feito para ser usado, para responder à tua centelha. Só que o que aconteceu foi que ele se tornou o dono do teu corpo, o dono do teu espírito, o dono dos teus chakras, o dono das tuas vontades, dos teus desejos. E aí, você não soube mais quem você era. O que eu te convido a fazer? Só lembrar que tu é o Cristo. Acho que vai bater uma porta. Bom, mas ela se fechou. Então, ao você se lembrar de que você é o Cristo, você está no colo de papai, que é o que eu sempre digo que é o meu trabalho. O meu trabalho é te colocar no colo de papai. Por quê? Porque no colo de papai, tu vai saber o que ele pensa, tu vai saber o que ele sente, tu vai saber que tu tá amparado, protegido, e tu vai saber o que fazer e vai fazer o que tu vai fazer como propósito. E, gente, cumprir propósito não é só profissional. Às vezes, o teu propósito é rezar. Às vezes, o teu propósito é abrir mentes. Às vezes, o teu propósito é dançar. Às vezes, o teu propósito é cuidar dos filhos. E aí, pode ser que tu ensine as mulheres a cuidar dos filhos. Às vezes, o teu propósito é ser um marido provedor, aí tu ensina os homens a virar homens e serem maridos provedores. E deixarem de ser meninos. Tem infinitos propósitos. E se existe cada um de nós aqui na expressão e na manifestação, é porque a cada um de nós, Deus quis se expressar de alguma forma. Cabe a você saber qual é essa forma que Deus quer se expressar através de mim. Ai, Ana, mas eu já tentei de tudo, eu não consigo. Por isso que eu recebi uma outorga divina de trabalho e me tornei uma sacerdotisa crística. Eu fui autorizada a abrir os teus 7 corpos, te levar para a consciência crística e a partir de lá eliminar no teu subconsciente ou no teu corpo 5 tudo o que não é de acordo com a tua vontade divina para essa vida, a partir do Cristo interno. Karmas, contratos, apegos, traumas, crenças. A gente fala tanto em crenças limitantes, mas toda crença é limitante. Porque só a verdade não é uma crença. A verdade, ela não é uma crença, ela não muda de um para o outro.
Ela não muda de um filho para o outro, de um tempo para outro. A verdade, ela é. Por isso que conhecereis a verdade, ela te libertará. Ela te liberta, gente. Liberta de todos os 4 corpos inferiores, que é do físico, do energético, do emocional, do mental inferior, ou seja, dos traumas, das crenças, dos apegos à matéria, dos apegos de qualquer forma, porque a gente tem apegos ao nosso intelecto, a gente tem apegos às nossas experiências místicas, a gente tem apego àquilo que a gente estudou, daquilo que a gente viveu, a nossa história, as nossas feridas, as nossas cicatrizes. A gente agradece o sofrimento que a gente passou. E agora eu vou entrar na questão da gratidão. É a maior burrice que você pode fazer na face da Terra, é ser grato pelo sofrimento que você passou. Ou que alguém passou. Sabe por quê? Porque você está manifestando mais disso. A gratidão, ela tem que ser pela existência. E por você poder estar experimentando determinada coisa em determinado momento. E só a existência. E há mais nada. Porque se você for grato pelas suas experiências de dor, tu entende que o teu consciente, subconsciente está entendendo que aquilo foi bom, então quanto mais daquilo tu tiver, depois vai ter um bom resultado, e aí você aprende que através da dor, do sofrimento, da batalha, da luta, você depois tem uma migalha de obsessor, do governo oculto, das trevas, para te dizer, oi amor, tá aqui. Só um confortinho. Deixa eu fazer um cafuné. Agora vai de novo. Te fode. Legal, né? A gente acha que quem ajuda a gente é quem vem e diz: ai, que amorzinho, que querido, que tu é, que linda, que maravilhoso. A gente acha que essas são as pessoas que nos amam, né? Que fazem chazinho pra gente, que fazem as coisas pra gente. Na verdade, muitas vezes essas pessoas são as que estão nos amputando e nos impedindo de ver a nossa luz e o nosso valor. Acorda para a realidade. Acorda para a vida, desperta. Experimenta o Cristo interno e depois a gente conversa. Porque a conversa vai ser outra. O nível de conversa vai ser outro. Não tem discussão nesse lugar. Tem só amor, existência. Entende? E é isso que eu quero te mostrar. Todo o meu trabalho é para mostrar para o Filho de Deus que ele não precisa sofrer. Que o sofrimento que ele vem passando é uma escolha. E dá para ele escolher de novo, como ele vinha escolhendo no ego, e aí manifestou dor e sofrimento, agora ele pode escolher no Cristo e manifestar, experimentar a divindade em si. Ana, ele nunca mais vai ter problema, nunca mais vai ficar doente, nunca mais ninguém da família dele vai ficar doente. Enquanto você estiver aqui, o Filho de Deus vai se experimentar. Mas quem está se experimentando agora é o Filho de Deus e não o ego pobre, pequeno pecador ou o ego inflado que se acha o máximo. Mas sim o Cristo manifestado, que olha para as experiências sem se fundir com elas. Olha para as experiências como um observador, como alguém que está vivendo alguma coisa por escolha. E se não gostou daquilo que está vivendo, simplesmente escolhe outra vez, dessa vez no Cristo. E aí muda as manifestações. A gente precisa de ajuda para chegar nesse lugar. Se a gente não precisasse, a gente já estaria lá. Só que precisa de ajuda de alguém que chegou. Essa é a diferença. Eu recebi ajuda da divindade. Eu conto a minha história para vocês, que se não fosse a divindade me proteger, me restaurar, me reabilitar e restaurar o meu corpo físico e todos os meus corpos e me revelar tudo que eu sei e me autorizar a executar os trabalhos que eu realizo, tanto no mundo manifestado quanto no mundo espiritual, em todos os mundos, eu tenho autorização divina para poder entrar nesses mundos e manifestar a partir de lá.
Se eu não tivesse autorização, o meu trabalho não teria existência. E eu sempre digo, o momento que tu quiser me desoutorgar, tá tudo certo. Eu não tenho apego. Eu vou lá cuidar da minha vida de Perséfone. Apesar de eu ser uma Atena manifestando uma Perséfone aqui, eu acho a vida da Perséfone um pouco mais interessante do que a minha. Então eu manifestaria a Perséfone dentro de mim. Quem entende de arquétipos, quem já fez meus cursos das deusas vai entender o que eu estou dizendo, né? Eu nessa vida recebi um arquétipo de força, que é da mulher dos estudos e do trabalho, que foi sendo dissolvido e eu experimentei todos os arquétipos. E dissolvi todos eles. E aí, eu recebi em 2023, em janeiro de 2023, um arquétipo de muita força, de muito magnetismo, de professora, né? Para poder estar aqui. De maga, de sacerdotisa, de autoridade, para falar sobre a consciência crística. Eu recebi isso da graça. Não me tornei isso, eu recebi. Foi um instante, eu recebi. De repente eu estava lá acabada e de repente eu recebo uma luz, uma graça. E muda tudo, muda dentro de mim, muda o meu corpo, vai mudando tudo. A energia mudou completamente. Eu nem sei explicar o que aconteceu, só sei que eu me tornei um arquétipo forte, magnético e poderoso. E eu não fiz nada para isso. Nada. Simplesmente eu já tinha me dissolvido, já tinha passado por todo o processo, já tinha ido para muitas situações e de repente eu recebi essa graça. Com essa força, eu consegui 3 meses depois despertar a consciência crística. Mas porque eu já tinha passado pelo desfazer. E eu experimentei cada um dos arquétipos, ou seja, cada um dos prazeres do mundo, dos apegos do mundo, das dádivas do mundo, das dores do mundo. E aí eu não me apeguei a nenhuma delas. E deixei todas irem. Até dissolver completamente. E aí eu recebi, em 2023, esse arquétipo de força, porque eu estava muito num arquétipo de abnegada. Eu estava muito dissolvida. Em todos os sentidos. Meu corpo físico, gente, se vocês veem as minhas fotos, eu sou irreconhecível. Irreconhecível. E não por sobrepeso, mas é físico a dissolução que a gente enxerga em mim. E se alguém pudesse ver os meus corpos, meu perispírito naquele momento, ia ver que eu tinha buracos de tanto que eu me desfiz. Porque ao desfazer a consciência, a gente dissolve os corpos. E aí vem a graça e te restaura, te regenera e te coordena a partir daí. Então é como se viesse mesmo o Espírito Santo e te possuísse. A tua própria graça divina vem, desce sobre ti. Teu próprio divindade te restaura. É uma coisa bem incrível. Só que não, a maioria não é real. O que? Ai, agora eu perdi, Thaís, que eu tava falando. Mas o que eu tava falando é que é importante eu falar, que hoje eu disse que eu ia falar. Então eu falei sobre o subconsciente. O subconsciente é o teu corpo 5 e dá pra gente abrir e mexer no subconsciente. Só com a autorização divina. Porque se você fizer uma hipnose e mexer lá no seu subconsciente, pode ter resultados muito prejudiciais para você ou para os envolvidos na situação. Então não é aconselhado, a não ser que seja um hipnoterapeuta desperto crístico, tá? Ou ele só acessa para te trazer a informação. Aí tudo bem. Agora, se ele acessar o passado e quiser mudar o teu passado, ele não vai saber se aquela mudança que ele fez é para o teu benefício ou não. Então ele não pode fazer isso. Não tem autorização para fazer. Ninguém tem. Tá? A lei da atração, então, também falei, que foi combinado, né? Que é o quê? Você atrai aquilo que tem, aquilo que você acredita que é possível. Resumindo a lei da atração, ela é isso. Eu atraio aquilo que eu acredito que é possível. E não, eu não preciso estar numa energia elevada. Tanto é que os negativos, eles manifestam tudo aquilo que eles querem. Tá? Porque a lei da atração, ela não é uma lei divina. Ela é uma lei do mundo.
tá? Por ser uma lei do mundo, você não precisa estar numa coisa elevada. Os negativos estão numa energia super baixa. E eles manifestam tudo que eles querem. Porque eles acreditam que é possível. Então é mentira isso que dizem, que tu precisa ter uma energia elevada para manifestar o que você quiser. Não. Agora, se você quiser co-criar com Deus, fazer a vontade de Deus para sua vida, aí sim, você precisa estar em fase com Ele. E estar em fase com Deus é pensar, sentir e agir como Ele pensa, sente e age. E nunca alguém que está em fase com Deus acha que vai ficar sentado esperando cair no colo. Entende o que eu quero dizer? Todo ser que está em fase com Deus se expressa em sua magnitude, na magnitude da sua expressão, em amor, luz e glória. Todo filho de Deus desperto é amoroso, em luz e glória. Trabalha para ajudar os irmãos a também despertarem, tá? Então é isso. Lei da atração falei também, e a gratidão. Então a gratidão, ela tem que ser só pela existência. Ai, Ana, tu disse que tem que ser. Agradeça pelas outras coisas para te ver como vai ser a tua vida. Confia em mim. A gratidão tem que ser pela existência. E ao você agradecer pela existência, você se funde com Deus, você se funde com o todo. E aí você começa a receber o que é a vontade dele para você. Mas você precisa se fundir com ele, você se funde com Deus cada vez que você é grato pela existência. E não pela xícara, pelo café, pelo sofrimento que tu passou. Pela moedinha que tem na tua conta. Não é isso. Eu sou grata pela existência e pelas experiências que eu tenho aqui. Faça assim em mim, Pai, conforme a tua vontade. Que eu possa alinhar o meu eu divino com o meu eu humano. Que eu possa me alinhar em ti. Porque essa também é a minha vontade e é a tua. E é a vontade de Deus que o filho dele volte para casa. De forma que cada um escolha voltar para casa. Porque senão ele fazia assim, ó, e nem precisava fazer assim, e já estava todo mundo dissolvido lá dentro dele de novo. Então, se nós ainda estamos aqui na matéria, na manifestação, ou no mundo astral, ou em qualquer lugar, para cima ou para baixo, é porque ainda é vontade de Deus que isso seja assim. Porque se em algum momento Deus não quisesse que fosse assim, ele nos reintegraria a ele. Então, ele ainda quer se expressar através de nós. Que nós descobramos o que ele quer se expressar através de cada um de nós. E isso, o ritual ao qual eu sou autorizada para abrir esses corpos e manifestar a partir da consciência crística na tua vida, limpando acordos, traumas, karmas, crenças, limpando essa vida e vidas passadas, ainda liberando todas os teus antepassados e as futuras gerações. Tudo isso a gente faz num ritual, gente. Dá para acreditar. É uma coisa muito incrível. A qual eu sou muito grata por receber essa outorga divina para poder fazer. E eu ainda te ensino como depois disso tu vai para a tua vida e no dia a dia, em cada momento, de uma forma fácil e simples, você consiga sustentar essa consciência que tu vai receber lá. Que na verdade tu não recebe nada, tu só lembra. Eu não faço nada com você. Absolutamente nada. A gente só tira aquilo que o ego manifestou e que não te serve mais e que você não quer mais. O livro que eu recebi, o protocolo de cristificação, não faz nada com você. Só mostra a verdade sobre você ser o Cristo e tira, durante as meditações e as experiências, aquilo que não é você, aquilo que o ego tentou te convencer. Que o mundo tentou te convencer. Jesus fala no curso de amor, você precisa perdoar Deus por ter te feito um ser compartilhado. Você precisa perdoar o mundo por ter te feito acreditar que era diferente disso. E esses são os dois principais perdões que você precisa dar. A Deus
por ter te feito um ser compartilhado, por você não existir sem ser compartilhado, e ao mundo por ter te convencido que você era individual. E quando você consegue dar esses 2 perdões, você se torna livre. E você pode ser quem você é em sua expressão, de Deus se expressando na forma, tanto física, fisiológica, quanto física, perispiritual. Ana, para quem é terapeuta, após alinhar os 7 corpos, isso reverbera em alguma forma nos nossos pacientes? Todo mundo é o mesmo ser. Tudo que você recebe de evolução, Ana Lúcia, tudo que você... Evolução, não dá pra gente falar em evolução porque nós já somos o Cristo, né? A gente só pode falar em termos de evolução se for em termos de rememoração de quem nós somos. Então, tudo que você recebe, toda egrégora a qual faz parte da tua vida recebe. Os teus filhos recebem, os teus cônjuges recebem, teus antepassados recebem, as futuras gerações recebem e os que convivem com você também recebem. Então, por isso que esse trabalho, ele não ajuda só você. Nunca nada que vem de Deus é só para um. Entende a diferença? Quando eu acho tão engraçado quando eles dizem assim, você não muda o outro, você tem que mudar você mesmo, né? Porque isso, gente, firma ainda mais que você é um indivíduo. Você muda o outro. Jesus fala num curso em milagres que só se entra no céu de 2 em 2. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém se sente um ser individual vai entrar no céu. E o céu é a consciência de que você é o céu. Porque você é o céu, você é a encarnação de Deus na Terra. Você é a vontade dele manifestada, guardada as devidas proporções e reduções dos 7 corpos. Mas você é Deus em manifestação. Você é. Você nunca vai deixar de ser porque acredita, porque não acredita, porque trabalha para o mal, porque trabalha para o governo oculto, porque trabalha para a falsa luz, porque você vai continuar sendo quem você é. E um dia todos vão lembrar, porque a gente nunca saiu de dentro de Deus, jamais poderia sair, é impossível que a gente saia, então a gente só está vivendo uma holografia, como se nós fôssemos personagens de um cinema, de um filme. E se a gente não gosta mais de manifestar esse personagem sofredor, a gente manifesta o personagem próspero, abundante, alegre. É uma escolha. O personagem é livre para você experimentar. Você que escolhe o personagem que vai manifestar. E você escolhe antes de encarnar muitas coisas, tá? Naqueles contratos que vocês fazem para reencarnar. Porque lá muitos são enganados, acreditando que você tem que vir para pagar dívidas. Gente, não existe pagar dívida com sofrimento. Você só paga dívidas com crédito. Você só paga débito com crédito. Você só paga dívida com dinheiro. Você só paga dívidas kármicas com amor e perdão. Com benevolência, jamais com sofrimento. Então é uma burrice a que a gente é induzido pela falsa luz e assina contratos de dor e sofrimento e vem pra cá com dor e sofrimento. Porque isso não existe. Deus não é assim. Quem conhece Deus sabe que Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não quer que você sofra. Você escolhe isso. E aí esses seres se alimentam do teu sofrimento. Ou do teu êxtase. Ou sei lá do que. Você tem acordos com eles. Mas o Filho de Deus é livre. E sempre vem, em todo tempo e espaço, alguém que conhece Deus. Que são todos o mesmo. É o mesmo Filho de Deus 100% consciente que se subdivide para expressar a verdade sobre Deus. E esses filhos de Deus, eles não fazem só bombas dentro da ilusão para ir explodindo a ilusão. Eles destroem ela inteira.
e fazem a partir daí aquilo que Jesus diz: eu venci o mundo. E um filho de Deus 100% consciente vence o mundo. Eu ainda não estou 100% consciente, estou aprendendo a sustentar a consciência crística. E cada dia que passa eu recebo mais outorga, mais outorga, mais outorga divina. Porque eu estou cada vez mais em fase com Deus. Cada vez mais eu sinto o amor dele. Cada situação que eu passo na minha vida, eu respondo com o que eu sou em amor, luz e glória. Mesmo tendo poder para fazer o que eu quiser. Com quem for. Entende? A minha resposta é sempre no amor. A minha resposta é sempre a vontade de Deus. A minha resposta é sempre: eu sou filha de Deus, mas esta pessoa que se incomoda comigo também é. E eu me perdoo por isso. Porque eu sou esse irmão. Eu sou. E eu sinto muito. Entende a diferença? Você vai recebendo cada vez mais outorga conforme você ascensiona em amor incondicional. Você é amor incondicional. Mas conforme você vai lembrando que você é amor incondicional e acessando isso em você, mais outorgas divinas você vai recebendo. Ou seja, mais poder, mais graça. E toda a graça divina que você recebe é para dar. Ninguém recebe graça divina só para si. Não existe isso, gente. Nem peça uma coisa dessas. Porque não é com Deus que você vai estar falando. Eu sinto muito, eu preciso te dizer. Quando você pede uma graça divina só para você, que não é para dar, é porque não vem de Deus. A graça divina que vem de Deus vem para você dar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Ana, mas você vende os cursos, gente. Eu poderia colocar uma empresa de qualquer coisa. Mas eu estou aqui dando o meu tempo. Dedicando a minha vida a isso. E aí o meu tempo humano, a minha experiência humana, quem recebe. Mas o que eu dou é muito além e que nenhum dinheiro no mundo jamais poderia pagar. E nem todo o dinheiro do mundo me satisfaria. E nem o mundo inteiro, ser dono do mundo inteiro me satisfaria. E nem não ter nada no mundo também me satisfaria. A única coisa que dá propósito à minha existência é fazer o Filho de Deus perceber que ele é o Filho de Deus. E só. É o único motivo da minha existência. E aí eu trabalho para isso. Todos os dias. Entenderam? Eu só quero te deixar no colo de papai. E nesse ritual a gente abre toda a linha do tempo dessa vida, das vidas passadas, e a gente traz essa divindade que vem limpando tudo isso, todos os acordos, crenças, tudo isso, douratiza tudo isso, sela, e aí você volta para cá, puro e santo como Deus te fez. Olha que incrível. Não é maravilhoso? Quando eu penso no que Deus me permite fazer, eu sou muito, 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 muito grata. Obrigada, Pai. Então, venham para esse ritual. Talvez vocês nem entendam a grandeza do que é isso, mas quem vê esse vídeo mais adiante também entenda o que é isso e viva essa experiência. Porque é algo antes e depois dessa experiência. Tá bom? Um beijo. Espero todos vocês no ritual. Não percam essa oportunidade, porque depois desse ritual de sábado, só em dezembro, tá? Eu tenho outros projetos para os próximos 2 meses que me foram
intuídos da consciência crística para realizar. E esse projeto do ritual, então, vai ser de novo só em dezembro. E o valor hoje tá de 347 e a partir de dezembro é 1.500. Então, quem puder, aproveite. E lembre sempre que é Cristo que paga e Cristo que recebe. Tá? Se é a escolha deles, tem o chamado no teu coração para que isso aconteça, venha. Isso quem diz não sou eu, é Ele em um curso em milagres. Isso significa que nunca nada vai te fazer falta. Se for desejo do teu coração de fazer, Ele vai fazer acontecer. Tá bom? Isso aí, Vanessa. Te espero lá, espero todos vocês lá. Um beijo e até amanhã. Amanhã a gente se fala mais um pouquinho. E aí depois eu fecho as inscrições para o ritual. E porque eu tenho que dar algumas orientações para vocês que estão no grupo do ritual. E aí, sábado de manhã, a gente vai executar. Tá bom? Um beijo. Até mais.